Olá, esta é a 11ª aula para os alunos do primeiro ano do ensino médio. O tema será o último tema do bimestre, chamado de função quadrática, né? Função do segundo grau, e o tema específico é chamado vértice da parábola. Então, quando a gente constrói o gráfico, eu tenho o A positivo, a parábola fica voltada para baixo. Aí tem um ponto que é chamado de ponto de mínimo, certo? Esse ponto de mínimo tem a coordenada x e y, isso que é chamado de vértice. Para quem não lembra, a palavra vértice é um termo matemático que é sinônimo de ponto, né? Então, ponto que eu vou olhar para x e para y. Quando a parábola for negativa, o A for negativo, a parábola fica voltada para baixo, eu vou ter um ponto de máximo para este gráfico, né? E aí nós vamos deduzir as fórmulas que vão nos auxiliar a calcular esses pontos. Na apostila tinha bastante exercícios, assim, bastante estou exagerando, né? Mas tinha uma quantidade de exercícios. A gente vai fazer 2 exercícios somente que trata desse tema, tá? Porque eu dei uma olhada assim, tinha alternativa que tinha erro, tal, esse tipo de coisa, então eu preferi fazer o quê? Vou fazer a 16, ela completa, aí vocês vão prestando atenção, acompanhando o raciocínio, e aí vai ficar a 19 para vocês fazerem, que é mais ou menos a mesma ideia do que está na 16. E da aula anterior, eu deixei para vocês fazerem a 13, né? Aí eu vou explicar a 14 e a 15 para vocês poderem fazer, que é sequência do conteúdo que nós estamos estudando, no caso dos gráficos, né? De função, mas é bem tranquilo para vocês poderem fazer, tá? Então, esse daqui é a atividade 14. Ó. Na função y igual a kx menos h elevado ao quadrado, certo? Podemos notar nos casos anteriores, que está falando da atividade 13, tá? Nos casos anteriores, que o h determina o ponto em que a parábola toca no eixo de x e o seu quadrado, que intercepta no eixo de y. Basicamente, o que ele está falando, né? Se ali, por exemplo, fosse 1, fazendo 1 elevado ao quadrado, eu identificaria esse ponto que corta no eixo d e y, e esse ponto a gente chama de c, né? Da forma estrutural, né? Da estrutura da função do segundo grau, é ax ao quadrado mais bx mais c. Esse c vai ser sempre o ponto que intercepta no eixo de y, tá? Bom, então isso aqui, né? Vamos grifar essa parte aqui, tá? Mas ainda não falamos nada com relação ao K. Então o K, ele é o que está fora do parênteses, né? Então olhando lá, a gente fez na atividade 13 só assim, x menos o gráfico vermelho, né? Olha o gráfico vermelho, observa o gráfico vermelho. Nós fizemos x menos 2 elevado ao quadrado. Fazendo 2 ao quadrado dá 4, a gente identifica que a parábola encosta no 4. Só que olhando aí, ela não encosta no 4 positivo. Por quê? Porque tem esse 3 que está fora aí, tá? Então é isso que ele vai falar. Ó. Ela não observamos nada com relação ao K, que na forma geral que estava lá, pois em todos os casos anteriores ele teve valor igual a 1. Como sabemos, 1 é o elemento neutro da multiplicação, então não vai alterar, isso que ele está querendo dizer, né? Observe o que ocorre nesses casos que o A é diferente de zero, que é o que nós vamos ver. O que vai mudar aí? Então, o princípio é o mesmo da aula anterior. 2 elevado a 2 dá 4. Só que o que acontece aí? Não vai cortar no 4. Por quê? Eu vou ter que multiplicar esse camarada por 3, né? Porque aí é 3 vezes mais o valor da função original, que seria x menos 2 elevado ao quadrado. Então, 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes o 3 dá 12. Significa que quando a gente fosse fazer o gráfico, esse tipo de coisa, o y seria interceptado na parábola aí, né? A parábola encostar no 12, né? E no gráfico azul, mudou porque ali é menos 3. Se é menos 3, então vai ficar 2 elevado a 2 dá 4, né? 4 vezes menos 3 dá menos 12. Então a parábola ficou para baixo, ela ia interceptar no y igual a menos 12. Então o que eu estou querendo dizer para vocês? Que para fazer o rascunho desse gráfico aí, né? Você vai fazer o mesmo processo da atividade anterior, só que se tiver algum número aí por fora, você vai ter que multiplicar ele, tá? No caso das raízes, da forma fatorada, é a mesma coisa, tá? Dentro do parênteses está lá x menos 2.
o contrário de menos 2 é 2 positivo. Você vai perceber que o gráfico ele encosta no eixo de x para x igual a 2 positivo, porque é o contrário lá, isso aí, só lembrando, a gente chama de raiz, né? A gente chama de raiz essa situação aí no caso tanto da função do primeiro quanto da função do segundo grau, o ponto que ela intercepta no eixo de x é chamado de raiz, tá? Bom, aí ele vai fazer algumas considerações para a gente poder responder, tá? Ele quer saber aí, ó, em qual ponto as funções quais pontos as funções y igual a 3x menos 2 ao quadrado e y igual a menos 3x menos 3 que multiplica x menos 2 ao quadrado, tocam no eixo de x. Então aqui, ó, é só observar o gráfico lá. Onde que isso acontece é o que a gente chama de raiz, né? Lembrando que quando só encosta em um ponto, significa que o delta é igual a zero, né? Da parte calculando lá a parte usando os conceitos da fórmula de Bhaskara, né? Quais são os pontos, respectivamente, que as funções y 3x menos 2 elevado ao quadrado e y menos 3x menos 2 elevado ao quadrado interceptam no eixo de y. E por que isso acontece? Então é aquilo que eu estava explicando. Você vai fazer 2 ao quadrado e o resultado você vai multiplicar por 3, né? Porque isso ocorre é o valor do C, né? Que é o chamado termo independente, tá? Então faz o cálculo lá para vocês poderem lembrar, né? Faz elevado ao quadrado e depois multiplica por 3 para o primeiro gráfico e por menos 3 para o segundo gráfico, né? Porque a parábola do segundo caso fica para baixo, que está o gráfico aqui que já está na apostila, tá? Discuta com seu colega sobre a função do K, né? Como não tem colega, então eu vou falar aí para vocês mesmo aí para poder fazer. Então, esse valor que está aí do lado, ele vai multiplicar o termo da função original. Então, se fosse o menos 1 ali, eu fazia 1 elevado ao quadrado, dá 1, aí o número que está por fora eu vou multiplicar. Então, ele vai alterar, né, a função original, tá? É só isso que é para colocar. Tenta resumir aí que vocês entenderem, tá bom, né? Não vai ter nem certo nem errado nesse caso aí, só tenta resumir como que você entendeu essa ideia da função do K. Então, o K vai multiplicar, ele vai alterar o valor que vai interceptar no eixo de y. Aí na atividade 15, continuação da atividade 13 e da atividade 14, é para construir o gráfico no mesmo plano, o gráfico A, B e C. Se quiser utilizar o GeoGebra para auxiliar, pode, mas primeiro analisa a situação do que a gente chama de raiz, igual que estava aqui, tá vendo? É menos 2, o contrário de menos 2 mais 2, intercepta ali no 2. Todos eles vão ter uma única raiz, tá? Dessa maneira aí. Tá? E aí o contrário de menos 3 para o gráfico A, qual que é, né? O contrário de menos 3, para o gráfico B, o contrário de mais 3, e para o gráfico C, o contrário de mais 3. E depois, para fazer aquela parte que ele está falando ali, se você quiser fazer um rascunho bem básico, tá, do gráfico, o de cima só tem o menos, ou seja, significa que está multiplicado por menos 1, né? O número que dá lá você vai colocar o contrário, e fique esperto com a parábola também, né? Como é menos x ali, a parábola vai ficar para baixo ou para cima, já para ir já analisando as outras situações. E no caso do 2, vai ficar para baixo ou para cima, e do menos 2 para baixo ou para cima. E para identificar o valor do C, se quiser colocar, se não quiser pode colocar bem parecido com esse daqui, tá vendo que não tem o valor do C, né? Não tá, o gráfico não foi construído até o ponto que intercepta no eixo de Y, tá? Se não quiser fazer, não tem problema. Mas aí analise essa situação só, onde o gráfico vai ser a parábola para cima e para baixo, que isso é essencial para o estudo das funções quadráticas, tá? Então fica esses daí como lição de casa. Se quiser usar o GeoGebra para auxiliar, pode usar, não tem problema nenhum, tá? Agora nós vamos falar o tema principal aí da aula de hoje, que é o que é conhecido como vértice da parábola, tá? Então eu coloquei um rascunho, essa parte não tem na apostila, tá? Se você quiser copiar, tudo bem, se não quiser, só marcar as fórmulas para poder resolver os exercícios, porque a partir do 16 são conceitos do vértice da parábola, né? Que seria aquele ponto que está marcado no primeiro gráfico como valor de mínimo e no segundo gráfico como valor de máximo, né? O primeiro gráfico menor valor possível,
o segundo gráfico o maior valor possível, né? E aí vai ser determinado pelo o A, né? O A, a parábola para cima, então tem o valor de mínimo, o A, a parábola para baixo, com cavidade voltada para baixo, eu tenho o valor de máximo. Esses dois pontos, eles têm uma coordenada em X e em Y, né? E aí a gente vai aprender na aula de hoje como calcular esses dois valores, tanto o x e o y para o ponto de máximo ou ponto de mínimo, depende da parábola, depende do exercício que a gente está fazendo, tá? Bom, então o que acontece aqui? Ó? Vértice da parábola, tá? Então eu tenho uma função geral chamada de ax ao quadrado mais bx mais c, que é a forma estrutural da função de segundo grau, que não tem novidade nenhuma nessa altura do campeonato, tá? E o que acontece aí? Nós vamos ter que analisar para como calcular o xv que está lá no gráfico e o yv. O que significa isso? O x do vértice e o y do vértice, tá? Então esses são dois valores essenciais aí, né? Bom, como que nós vamos fazer isso? A gente vai perceber, no caso do x do vértice, aí olhando o gráfico, ele está exatamente no meio dos dois pontos que interceptam, a parábola intercepta no eixo de x. Esses dois pontos são chamados de raiz, não é? Então o que acontece? O x do vértice está no meio, nós vamos fazer a média de dois números. Como que nós fazemos a média de dois números? Basta somar os dois números e dividir por 2 e a gente acha o ponto médio. Como nós não temos número, nós não temos função, nós não temos só a letra aí, nós vamos desenvolver uma fórmula, fazer a dedução de uma fórmula que nos auxiliará a calcular esse ponto aí. Então, vai ser a média de dois pontos da raiz. Como que nós fazemos aí? O método que nós usamos o primeiro é a fórmula de Bhaskara. Então, a fórmula de Bhaskara, a parte final, x é igual a menos b, mais ou menos delta sobre 2a, não é? O que nós vamos fazer? Nós vamos separar as duas soluções, igual a gente fez para o método soma e produto. Então, no meu eu coloquei mais delta, no outro eu coloquei menos delta, né? Nós vamos somar essas duas frações e dividir por 2 agora. Por que dividir por 2? Vou achar o ponto médio de dois números, tá? Começando lá, então, vou somar a fração. A parte de cima a gente soma, a parte de baixo a gente só mantém, a gente só copia. E no caso das letras aí nós vamos ver o que dá para cancelar, porque a ideia é a gente criar uma fórmula para calcular o xv, que é a abreviação de x do vértice, tá? Então, como que eu vou calcular aquele ponto que seria, nesse caso aí, o menor valor possível para essa parábola, tá? Vou somar as duas, a gente percebe que tem mais e menos delta, igual no tema anterior, então a gente pode cancelar, porque duas coisas iguais subtraídas vai dar igual a zero, né? Aí eu vou somar menos b com menos b, igual que a gente fez lá, devo 1, fico devendo 2, menos b mais menos b, vai ficar menos 2b. Então, a parte de baixo ficaria assim. Eu vou ter que fazer agora uma divisão de frações, tá? Então, vou dividir o 2b sobre 2a por 2, tá? Como que nós fazemos divisão de fração? Tem uma videoaula lá, se não lembra, né? É importante pegar esses temas, se apropriar, né? Para não ter dificuldade, porque tem alguns temas da prova da AP que vai ter que trabalhar a fração, tá? Então, se tem dúvida, dá uma assistida das aulas lá, tem que dar uma procurada no canal, tem lá a parte de frações aí, tá? Então, a divisão de fração, como é que a gente faz? Divide o primeiro com o primeiro, o segundo com o segundo. Se não der para dividir, a gente mantém a primeira e multiplica pelo inverso. Como nesse caso aí dá para dividir o quê? O primeiro com o primeiro é 2 com 2, né? Então, vou cancelar este 2 com o 2 de baixo, tá? E a parte de baixo eu dividiria 2a por 1, né? Como a fração ali embaixo é 2 sobre 1, né? Que é o próprio 2. Então não precisa dividir 2 por 1, porque vai dar o próprio 2, né? No caso, 2a dividido por 1 vai dar o próprio 2a. Então vou cancelar o primeiro 2 com o terceiro 2, né? Dividindo o primeiro com o primeiro, o segundo com o segundo. Tá? Então aí eu vou cancelar, vai ficar como, né? Cancelando o 2 com 2, vai ficar o menos b sobre 2a. Então perceba que é bem parecido com a fórmula que a gente fez na aula anterior, que é chamado do método da soma do produto. Só para lembrar, o método da soma do produto é menos b
sobre A, tá? Aí só acrescento 2 no caso do x do vértice. Aí tem que ficar atento com os termos para não confundir as formas e tal, aplicar os conceitos errados, esse tipo de coisa, tá bom? Então o x do vértice é calculado por essa forma. Se quiser fazer o passo a passo, bem. Se não quiser, pode só copiar esse resultado final, que é x menos 2, x menos b sobre 2a, tá? Pode copiar, não tem problema nenhum não. Agora fizemos o x do vértice, agora vamos fazer o y do vértice. Como eu achei o x do vértice por essa fórmula aqui, que a gente acabou de fazer, como que eu vou achar o ponto correspondente? Igual que a gente fazia nos gráficos, né? Só para lembrar, como que a gente fez lá no começo dos gráficos das funções do segundo grau. Se eu quiser x igual a 2, como é que eu acho o y? Substituo no lugar do x o resultado, por exemplo, que eu coloquei 2, resolve, você acha o y, não é? Então nós vamos fazer mais ou menos a mesma coisa. Como que nós vamos fazer para achar o x do vértice? O y do vértice. Nós vamos substituir no lugar do x esta solução que a gente chegou, menos b sobre 2a, e vamos achar o valor correspondente. Então, a função geral é essa daí, ax ao quadrado mais bx mais c. No lugar do x, eu vou substituir menos b sobre 2a, que é o valor do x do vértice. Resolvendo, fazendo os passos, eu vou encontrar qual é o valor correspondente para o eixo de y, no caso aí a gente chama de y do vértice, tá? Geralmente a gente coloca esse vzinho aí para identificar. Bom, primeiro o que nós vamos fazer? Nós vamos resolver a potência. Qual potência que tem? Tem menos b sobre 2a ao quadrado. Então eu vou fazer b ao quadrado e 2a também ao quadrado. E do lado nós vamos fazer a multiplicação, que é a única que dá para a gente fazer, que tem o x também ali, que é o x da primeira potência, do lado do b. Então nós vamos fazer b positivo que multiplica b negativo, tá? Fazendo a parte da potência, que é a primeira parte, primeiro parênteses, b menos b ao quadrado, né? Então eu tenho base negativa e expoente par, o resultado vai dar positivo. Dá uma lembrada nessas coisas aí para não errar, hein? Porque pode ser que precise usar potência, né? Então a base negativa e expoente par, o resultado positivo. Ou seja, no lugar de menos b elevado à segunda potência, eu vou pôr b ao quadrado positivo, tá? E 2 elevado a 2 dá 4. A elevado a 2 vai ficar A elevado a 2 mesmo, que não dá para fazer muita coisa com as letras. E aí eu vou fazer B positivo que multiplica B negativo, aplicando propriedade de potência. B que multiplica B vai dar B ao quadrado. Como eu tenho um positivo e outro negativo, então o resultado vai dar menos B ao quadrado. Ou seja, na parte de baixo vai ficar assim, tá vendo? O resultado da primeira potência, então os dois ao quadrado, B ao quadrado, 4 ao quadrado, que é o resultado de 2 ao quadrado, e A ao quadrado. E menos B, mais B que multiplica menos B, vai dar menos B ao quadrado, certo? O que nós vamos fazer? Na parte de fora do primeiro parênteses tem esse A, né, que está multiplicando tudo que vem lá, que é da forma geral da função do segundo grau. Eu vou cancelar esse A com o quadrado, parecido com o que a gente fez no exercício anterior. Então eu vou cancelar isso aqui, tá vendo? Então embaixo, em vez de ficar 4A ao quadrado, vai ficar só 4A, tá? Então cancelei e o resto eu copiei para não ficar muito difícil lá. Na fração eu já mantive o menos ali do lado, só para ficar mais fácil para a gente poder fazer. Tá vendo que estava o menos no B ao quadrado, coloquei ali o menos para a fração ficar negativa. Agora nós vamos fazer a subtração das duas primeiras e o resultado somar com a terceira fração, tá? Como são denominadores diferentes, a primeira fração é 4A, a segunda fração é 2A e a terceira fração, que é da letra I, é C sobre 1, tá? Nós vamos fazer o que é conhecido como MMC, que fica mais fácil para fazer com as letras. Lógico que tem outros métodos, né? Mas a parte das letras ajuda a fazer pelo método tradicional. O que é o método tradicional? A gente divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Fica mais fácil da gente poder trabalhar com essas ideias das letras, tá? Então, 4, 2 e 1, tá? Então vou pensar na tabuada do 4, na tabuada do 2 e na tabuada do 1 e calcular o que a gente chama de MMC, mínimo múltiplo comum. Analisando a tabuada do 4, do 2 e do 1, a gente vai olhar nos resultados dessas tabuadas
qual é o número que aparece, né, o mínimo múltiplo comum, como o múltiplo é o resultado da multiplicação, né? Qual é o primeiro número que aparece tanto na tabuada do 4, na tabuada do 2 e na tabuada do 1. Na tabuada do 4, o número comum às outras é o próprio 4, que é 4 vezes 1, que dá igual a 4. Na tabuada do 2, é 2 vezes 2, 4, né? Que é o resultado que aparece tanto na tabuada do 2 quanto na tabuada do 4. E na tabuada do 1, o resultado que aparece lá, o múltiplo, né, que aparece na tabuada do 1 é 1 vezes 4, que dá o próprio 4. Ou seja, o mínimo múltiplo comum entre 4, 2 e 1 é o próprio 4. Tá? E aí tem o A e o A, né, que aí a gente tem que pensar nas letras, não é só o número, a gente tem que pensar na letra aí. Então o A e A está dizendo que é o mesmo número, ou seja, o mínimo múltiplo comum de duas coisas iguais vai dar essa qualquer coisa, né? Ou seja, o MMC de A e A é o próprio A. Então, quando a gente fazer aí o mínimo múltiplo comum de 4A, 2A e 1 é o 4A. Tá? Agora o que nós vamos fazer? Para fazer a subtração, nós vamos, e a soma, né, nós vamos aplicar a ideia, né, que é divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, para tentar transformar essas frações que são diferentes em frações que a gente chama de equivalentes a essa, mas com o denominador agora sendo 4A. Então a primeira parte vou dividir 4A por 4A. Então é duas coisas iguais, né? 4 dividido por 4 dá 1, A dividido por A dá 1, 4A dividido por A também dá 1, que eu estou dividindo duas coisas iguais. E aí vou fazer 1 vezes b ao quadrado. 1 vezes b ao quadrado vai dar o próprio b ao quadrado, né? Que eu estou multiplicando 1 é elemento neutro da multiplicação. Agora a segunda fração, 4a que divide 2a. 4 dividido por 2 dá 2, né? E aí eu vou cancelar a com a, né? Porque eu estou dividindo duas coisas iguais. Ou seja, 4a dividido por 2a vai dar 2. Aí eu vou fazer 2 que multiplica b ao quadrado. Se 1 que multiplica b ao quadrado é b ao quadrado, 2 que multiplica b ao quadrado vai dar o quê? Vai dar menos, né? Tem que pôr o menos lá da fração, né? Menos b ao quadrado, certo? E o último, a última parte é referente à fração c sobre 1. 4 dividido por 1 dá 4. 4a dividido por 1 dá 4a. Aí eu vou fazer a multiplicação, né? Então vai ficar 4a vezes o c. Como não dá para aplicar a propriedade de potência aí, por que não dá para aplicar? Porque são letras diferentes, né? Tem o c e eu tenho o a, então eu só vou copiar, né? E copiar a gente manja, né? Então a gente vai colocar 4ac, certo? Olhando os parênteses aí, não, os parênteses, ó, as potências, a gente vai ver que tem coisas iguais. O que é igual aí? O b ao quadrado e o menos 2b ao quadrado. Eles são iguais porque as potências são iguais. Então, b ao quadrado é igual a b ao quadrado. Então, eu vou juntar esses dois camaradas, né? Na verdade, subtrair. Então, b ao quadrado menos 2b ao quadrado. Então, eu tenho 1 e devo 2. Se eu tenho 1 e devo 2, eu fico devendo 1, né? Então, ou seja, a subtração desses dois b's aí, né? b ao quadrado vai ficar o quê? Vai ficar menos, né? Porque eu vou ficar devendo 1. Então, vai ficar menos b ao quadrado mais 4ac. Bom, já chegamos na fórmula, né? Que vai ser utilizada, tá? Para fazer esta parte do x do vértice. A gente vai perceber que ela é bem parecida com uma parte que nós fazemos da fórmula de Bhaskara, né? b ao quadrado menos 4ac. Só que o que acontece aí? Aí está invertido, né? Aí ó, na fórmula de Bhaskara é b ao quadrado, aí está menos b ao quadrado. Na fórmula de Bhaskara é menos 4a, aí está mais 4a. Ou seja, é o contrário do que nós chamamos de delta, né? Então, a fórmula que calcula o y do vértice é menos delta sobre 4a. Tá? Então, essas são as duas fórmulas que nós vamos usar para os próximos exercícios, né? O primeiro, que está na página 21, o exercício 16, eu vou fazer ele completo. E aí vai ficar como lição de casa, para ver se vocês entenderam, o exercício 19, porque os outros, o 17 é parecido com o que a gente já fez, então eu preferi não fazer novamente, que é praticamente igual. E o 18 estava com algumas falhas e era uma questão do Enem muito antiga, né, 2009, né, eu nem era nascido nessa época, aí eu preferi não manter. Aí a gente vai fazer o 19, a gente encerra, aí a gente faz uma lista preparatória
para AAP, né, que já até o final do bimestre a gente precisa aplicá-la. Bom, mas depois a gente fala desse papo aí. Vamos primeiro aprender, depois do conteúdo aprendido, não tem problema, né? Esse exercício 16, que é o que eu vou fazer completo, está na página 21. E aí tá lá o texto, eu vou ler aqui, ó. Unifenas 2001. O custo diário de uma produção de uma indústria de computadores é dado pela função C de x, x ao quadrado menos 92x mais 2.800. Então, ela é uma função do segundo grau. Tem que ficar esperto com esses detalhes aí, tá? Onde o C de x é o custo em reais e o x é o número de unidades fabricadas, no caso, o número de computadores fabricados. Nessas condições, responda a: quantos computadores devem ser produzidos diariamente para que o custo seja mínimo? Tá? Então, essa é o essencial. Então, deu a função do segundo grau, ele pediu o mínimo. Então, só analisando, como o A ali é positivo, a parábola vai ficar desta maneira, e aí eu vou ter o ponto de mínimo, tá? E esse tipo de estrutura, eu já vi 1.000.000 de provas assim, né? De situações que analisar o custo de uma função de segundo grau e para poder chegar a essa ideia, né? Basicamente funciona assim, tá? Nem sempre aumentando a produção de uma empresa, no caso dessa aí de computadores, ele vai ter um custo, um lucro maior, vamos dizer assim. Por quê? Porque para aumentar a produção, você precisa aumentar os insumos, as matérias-primas, contratar mais pessoas, gastar mais energia. Então, às vezes, aumentando o custo de uma produção, você não vai ter mais lucro, porque também vai aumentar o custo para produzir as coisas. Então, a gente vai perceber que tem uma relação que chega a um valor mínimo ou um valor máximo, depende do gráfico, e depois começa a cair, porque aí também aumenta os custos e tal, e esse tipo de coisa. Então, basicamente, a relação numa função de segundo grau, que dependendo do valor, ela vem uma produção e tem um custo máximo ou um lucro máximo, depende da situação, que eu estou tentando jogar para outros conceitos, né? Então, aí você vai ter um valor máximo, depois começa a cair, porque tem que aumentar também o custo para a produção, né? Então, basicamente, é isso aí, tá? Bom, como ele falou ele quer saber as duas coisas, ele quer saber quantos computadores e qual será o custo. Então, ele quer saber tanto o C de x, que é o custo, quanto os computadores. Então, nesse caso, nós vamos usar as duas formas, as formas do x do vértice e do y do vértice. Para o x do vértice, é menos b sobre 2a, então eu já montei aqui, porque eu creio que até essa altura, quem já fez por forma de Bhaskara e tal, esse tipo de coisa, não vai ter muita dificuldade. O b é igual a menos 92, então tem o b que é negativo e tem o menos na forma. Então eu coloquei entre parênteses porque eu acho que ajuda a entender, porque aí o que nós vamos fazer? O contrário de 92 negativo. Qual que é o contrário de 92 negativo? 92 positivo, né? E 2 vezes 1 dá 2. Então, o x do vértice vai ficar assim, ó, 92 dividido por 2. 92 dividido por 2 é igual a 46. Então, significa o quê? Que, para a situação aí que ele leu, o custo mínimo seria quando fosse fabricadas 46 peças, né? De computadores aí, tá? Ele quer saber também, né? Geralmente pergunta um ou outro, tá? Mas nesse caso aqui ele perguntou os dois, mas vamos lá. Ele quer saber o custo é em reais. Então, o custo em reais, a gente vai usar a segunda fórmula que nós desenvolvemos na aula de hoje, que é a fórmula chamada de y-vértice, né? Então, y-vértice é menos delta sobre 4a. O que eu fiz? Eu já montei aqui, né? Repara que eu coloquei dois parênteses no cálculo, né? Eu coloquei um parênteses para o menos 92 e um parênteses no cálculo inteiro. Por quê? O cálculo aí é menos delta, né? Então, você resolve o valor que dá no delta e troca o sinal, coloca o contrário, que é o oposto, tá? Então, vamos fazer aí. Menos 92 elevado ao quadrado, que é 92 vezes 92. Eu pus já o resultado direto. Se você quiser fazer na calculadora, não tem problema, tá? Mas quem está pensando em fazer ENEM, até concurso público, alguma coisa assim, tem que fazer esses cálculos sem calculadora, hein? Então, 92 vezes 92 tem que fazer. E 4 vezes 1 vezes o 2.800, né?
Então 92 vezes 92, base par e não, base negativa expoente par, então vai dar um número positivo. Então 92 vezes 92 vai dar um número positivo. E 4 vezes 1 vezes o 2.800 vai dar um número negativo. Ou seja, a continuação do cálculo ficaria assim, ó, 92 vezes 92 dá 8.468, menos o resultado que deu do outro lado, que é 4 vezes 1 vezes o 2.800, que dá 11.200. Agora a gente vai fazer a subtração. 8.000, né? 464 menos o 11.200, tá? Então eu tenho 8.000 e devo 11.000. Quanto que eu vou ficar devendo? Então vai ficar devendo 2.736. Esse é o valor do delta, tá? Como na fórmula tem o menos delta, por isso que eu já deixei ele ali do lado, né? O menos no final. Então a gente vai colocar o contrário. Qual é o contrário? Qual é o número oposto de 2.736? O contrário dele é o número positivo, tá? Então, fazendo a divisão aí, tem que dividir por 4 no final, vai chegar a um custo de 6.684 reais, tá? Então significa o quê? Que o mínimo possível aí para essa situação seria 46 peças a um custo de 684 reais, tá? Esse exercício aqui é o A, B, C, D e E, a gente tem que fazer, não é para marcar de alternativa não, tá? E o que eu vou deixar para vocês, que é o 19, vocês também vão ter que fazer algo parecido. Então presta atenção nesse daqui, que o 19 é mais do mesmo, tá? E os outros a gente vai deixar, não vou fazer não, eu vou montar outros exercícios do Enem mais atuais e tal, esse tipo de coisa, para a gente poder ver da ETEC também. Bom, agora o B. Para x igual a zero, o custo é igual a 2.800. Como interpretar essa relação? Eu vou fazer o cálculo aqui, ó, só para a gente poder ver. Ó. Então a fórmula, que é o custo, é igual a essa, né? No lugar do x nós vamos substituir zero, então vai ficar zero, c de zero, né? Que é o custo zero, zero ao quadrado, né? Mais menos 92 vezes zero, mais 2.800, né? Nessa primeira parte vai dar tudo zero, certo? Então vai ficar 0 menos 0 mais 2.800, então o resultado é 2.800. Então o que isso significa, tá? O que a gente entende como essa informação aí, né? Como a gente explicaria a linguagem matemática nisso, né? Então o que acontece? Se ela não produzir nenhum computador, a empresa terá o custo de 2.800. Esses 2.800 aí provavelmente são custos com outras coisas, sei lá, com energia, alguma coisa assim, né? Que ele não especificou de onde que vem esse número aí, tá? Então são custos que não tem a ver com a produção das peças, e sim com despesas extras, tá? É mais ou menos essa ideia aí, tá? A C, ele quer saber o que, ó? Quantos computadores devem ser produzidos para que o custo seja de R$ 2.800. Então, peguei a fórmula, né, que é o que ele deu no exercício, e esse 2.800 é o C de x. Então, significa que o C de x é igual a 2.800. Nós vamos substituir naquela fórmula para poder calcular o x. Tá? Bom, então substituir, coloquei igual, coloquei do outro lado só para ficar mais fácil, tá? Que aí a gente resolve o valor do x. Como que nós vamos fazer? Tá? Nós vamos calcular esse valor. Como aí está um pouquinho mais fácil de fazer, nós não precisamos usar nem Bhaskara nem soma de produto. Então eu vou fazer desse jeito e aí vocês vão analisar para poder fazer a questão 19. Então olha lá, o contrário de mais é menos. Então aquele mais 2.800 eu vou jogar ele para o outro lado, com a operação contrária, né? O contrário de mais, menos. Ou seja, vai ficar assim do outro lado. X ao quadrado menos 92x, 2.800 menos 2.800. Subtraindo os dois vai dar igual a zero, né? Então vai ficar x ao quadrado menos 92x igual a zero. Lembrando que sempre a gente vai fazer igual a zero, porque a ideia é calcular a raiz, né? Igual a gente fez nos outros. Nesse caso aí, é o que a gente conhece como função
ou equação, tá, incompleta. Ela está faltando o C aí, né? O A é igual a 1, o B é igual a 92 negativo e o C é igual a 0. A gente pode fazer por Bhaskara, soma e produto? Pode, mas tem outros métodos. Aí eu vou mostrar o método que é conhecido como colocar em evidência, tá? Colocar o valor em evidência aí, que aí ajuda a gente a fazer, tá? O que nós vamos fazer? Nós vamos observar no primeiro e no segundo valor, ou seja, x ao quadrado e menos 92x, o que tem em comum nesses dois termos aí, nesses dois camaradas? A matemática chamada de membro, né? Primeiro membro, segundo membro, tá? O que tem em comum? O que tem em comum é o x, né? O x ele aparece tanto no primeiro quanto no segundo termo ou no segundo membro desta equação. Aí o que nós vamos fazer? No parênteses nós vamos colocar, conforme eu aplique a propriedade distributiva, eu volto nessa equação. Ou seja, tirei o x de lá. X vezes quanto que vai dar x ao quadrado? X vezes quanto vai dar x ao quadrado é o próprio x, né? Então x vezes x é x ao quadrado. Volto no primeiro membro. Tirei o x do menos 92, coloquei em evidência, em destaque, né? Igual está ali. Dentro do parênteses eu preciso colocar o número conforme aplica a propriedade distributiva, volta nesta equação. Então eu tirei o x do lado 92, quem que sobrou? Sobrou menos 92. Então só para entender a ideia, se eu fazer x vezes x, volta no x ao quadrado. Se eu fazer x que multiplica 92 negativo, volta no menos 92x, tá? E aí o que acontece? Por esse método não preciso usar base, não preciso usar, né, soma e produto, nada. Quando o ser for igual a zero, eu posso aplicar esse método que é chamado de evidência. Era do segundo grau, transformei a equação para a equação do primeiro. Aí do primeiro é moleza para fazer, tá? Então o que acontece? Eu tenho dois valores que eu estou multiplicando e que dá zero. Quando que isso acontece? Quando um deles é igual a zero. O primeiro x eu vou fazer igual a zero e o segundo x menos 92 eu vou fazer igual a zero e vou calcular. Então vai ficar mais ou menos assim, né? Separando as duas respostas, porque é equação do segundo grau. Então o primeiro x, o x1 fica igual a zero, porque ele está sozinho lá, né? E o segundo x vai ser o quê? Vai ser x menos 92 igual a zero. Que número que eu tiro de 92 e que dá zero? Então é o 92. Significa o que aí, pessoal? O zero não pode ser, né? Porque não pode fabricar zero peças, tá? Então, para que tenha um custo de R$ 2.800, né? Então ele tem que fabricar 92 peças, né? 92 computadores, tá? Geralmente quando a gente faz isso daí, né, dá ou uma negativa, outra positiva, né, a gente geralmente descarta, né, a negativa, porque dependendo da situação, não usa-se o número negativo. Nesse caso aí, por exemplo, vamos um exemplo aí, menos 10. Eu não poderia usar menos 10, porque como é que a empresa vai fabricar menos 10 computadores, né? Não tem como, tá? Então essa que está a situação. Então faz as anotações, marca, porque eu vou deixar o próximo, o da atividade 19, para vocês poderem fazer aplicando a mesma ideia, o mesmo método, tá? O último aqui, para ver aquela ideia de produção, né, que dependendo do que a gente faz, vai dar mais ou menos a mesma coisa, né, porque um valor vai igualar na outra, porque a parábola vai ao ponto máximo, depois volta ao ponto de mínimo de novo, né? Então a produção pode ser que seja o mesmo valor, porque aumentando a produção, aumenta o custo e esse tipo de coisa que eu expliquei no começo da aula. Bom, então ele quer saber, calcule o custo da produção para 10 computadores. Então o x é igual a 10, né? Então vou substituir o x igual a 10 e resolver. Pau no gato, mano. C, 10, né? O custo de 10 peças, então fica 10 elevado a 2, menos 92 vezes 10, mais 2.800. Repara que no lugar do x eu coloquei o 10, que foi o valor que ele pediu. 10 ao quadrado dá 10 vezes 10 dá 100, né? E 992 vezes 10 dá 920, tá? Então fica desse jeito aí. Aí eu vou agrupar os números positivos e subtrair com o que sobrou, né? Então 100 mais 2.800 dá quanto? Dá 2.900. 2.900 menos 920, que é o resultado de 92 negativo vezes 10, vai dar o quê? Vai dar 1.980. Então significa que para produzir 10 computadores o custo é 1.980, tá? Agora nós vamos fazer o que ele pediu, né? Que é o custo para 82 computadores, ou seja,
Vou usar a mesma função, só que agora o x vai ser igual a 82. Então vai ficar 82 ao quadrado menos 92 vezes 82 mais 2.800, tá? 82 vezes 82 dá quanto? 6.724. 92 vezes 82 dá o número lá, 7.544. Agora eu vou somar os dois números positivos, né? Somando os dois números positivos, 6.724, 2.800, dá quanto? Dá 9.524. Subtraído os dois, vai dar quanto? Vai dar 1.980, né? Ou seja, o que a gente percebe aí? Para essa situação, fabricar 10 peças e 82 peças dá o mesmo resultado. Então, aquela ideia da parábola, né? Que ela é assimétrica, então tem alguns valores que ela vai dar a mesma coisa, né? Então, tenta imaginar a parábola, né? Que é essa daqui, vou voltar aqui um pouquinho rapidinho aqui, né? A gente vai perceber que construindo o gráfico aí da parábola, ela vai ter dois pontos que são iguais, né? Então, para o exercício que nós fizemos, esses dois pontos seriam para x igual a 10 e para x igual a 82, tá? Então vai dar o mesmo valor, porque a parábola é assimétrica, tem pontos que são iguais, certo? Faz as anotações, é um pouquinho difícil porque os números são grandes, né? Mas eu creio que na prova da AP vai cair com os números um pouco menor, como essa questão, mas tem uma questão ali que é de lascar, eu dei uma olhadinha assim, depois eu vou colocar para vocês já irem dando uma analisada, tá? Bom, aí o que nós vamos fazer? Eu vou deixar para vocês fazerem a atividade 19, tá vendo que eu fui camarada, né? Eu fiz com exercício com um número maior e aí com vocês vão ficar um número um pouco menor, creio que vocês vão ter mais facilidade para fazer. Só arruma, porque na impressão que veio a apostila do professor também, ele pediu para fazer a correção da função aí. Na apostila de vocês, tá em negrito lá, tá y igual a 12x menos 2 x ao quadrado, e a correção que veio para a gente pediu para fazer a alteração, né, que é para colocar essa que eu coloquei aí no slide para vocês, que é 12x menos x ao quadrado, tá? Após várias experiências em laboratório, observou-se que a concentração de certo antibiótico no sangue de cobaias varia de acordo com a função y igual a 12x menos x ao quadrado. Essa função ela é uma função do segundo grau e a parábola agora é para baixo, tá? Mas depois eu vou fazer aqui mais ou menos o esquema. Aí está escrito aqui, é o que? Ó, em que x é o tempo decorrido em hora após a ingestão do antibiótico. Nessas condições, determine a concentração do antibiótico no sangue das cobaias nas primeiras 10 horas, né, da experiência, calculando de hora a hora. Eu achei bem trabalhoso fazer isso daí, né? Então faz o seguinte, só calcula para 10 horas, tá bom, tá? Porque o que vocês entenderam o que é para fazer? Tem que fazer o x igual a 1, x igual a 2, x igual a 3, x igual a 4, sabe? Todos os valores até chegar a 10 e depois somar. Então só faz o x igual a 10, que é para treinar aquela ideia de substituir, igual eu fiz com vocês nas outras, tá bom, tá? Aí o que acontece aqui, ó? A função é essa, tem que fazer com x igual a 2, tá? E x igual a 10 dessa maneira, substitui lá e a parábola vai ficar para baixo, né? Depois eu vou colocar um valor só na parte do slide, só para vocês poderem ver, porque o x aí está sendo multiplicado por menos 1, a y é negativo, então a parábola fica para baixo, tá? Então resolve lá, coloca o valor e acha a concentração do antibiótico. Só para analisar, né, a ideia, trabalhar com a ideia, o que acontece? Quando a gente ingere um remédio, ele tem o tempo para fazer o efeito, né? E aí ele vai tendo uma concentração no sangue, né? Para usar o que ele usou aí, né? Ele vai ter uma concentração no sangue que vai chegar a um ponto máximo, né? Chegando a esse ponto máximo, ele começa a cair, ou seja, o remédio começa a perder o efeito, né? E aí chega um determinado tempo que ele não faz mais efeito, porque ele já subiu da corrente sanguínea. Aí você precisa ingerir uma nova dose, aí faz, né? Começa de um ponto menor, ele vai fazendo efeito, chega a um ponto máximo, depois começa a cair. Então é uma descrição de uma parábola, tá? Bom, o B, olha lá. O tempo necessário para que o antibiótico atinja o nível máximo. Então essa é a ideia do que a gente está estudando, que é chamado vértice da parábola. Como ele quer saber o tempo, né? Então o
tempo é representado aqui na função, né, pela letra x, tá vendo? Então nós vamos calcular o x do vértice, tá? A parábola fica desse jeito, que é aquilo que eu estava falando para vocês, ele chega a um ponto máximo e depois começa a cair, tá? Então você vai calcular para essa função o y do vértice, tá? E aqui calcula o x do vértice, tá? Calcula o x do vértice aí que ele quer saber para qual tempo que ele quer fazer, né? O x do vértice é menos b sobre 2a, tá? Nessa daqui que vocês vão calcular o y do vértice que eu coloquei aí embaixo aí para vocês, tá? Então vai ser vou ler aqui aí vocês fazem a anotação aí. Se tiver qualquer dúvida, pergunta lá no WhatsApp. Uma nova dose do antibiótico deverá ser aplicada no sangue dessas cobaias quando o nível de concentração é nulo. Depois de quanto tempo essa nova dose vai ser aplicada? Então, aí vocês vão calcular, né, ingerir o antibiótico, ele vai ter o ponto máximo, depois perde o efeito, né? Então, você vai calcular usando a ideia que a gente fez. Lembrando lá o que eu fiz, eu não resolvi por máscara, né? Eu coloquei o x em evidência, tirei o x do x ao quadrado, tirei o x do 92 lá, lembra? Aí você vai separar em duas soluções, tá? Então tenta fazer sem aplicar o método ou fórmula de Bhaskara ou soma produto, coloca o x em evidência, reduz para uma equação do primeiro grau e aí tenta resolver, tá? E por último, tem que fazer o esboço do gráfico. Para não dar muito trabalho, né, a parábola ela é negativa, não é? Então ela vai ficar desse jeito, vai cortar em 2 pontos do x. Esse x1 e x2 você vai trocar pelas respostas que você chegou no C. Ou seja, se você chegou lá 1 e 4, você vai colocar no lugar do x1, 1 e 4, só faz o gráfico dessa maneira aí. Bom? Então é isso, qualquer dúvida, pergunta, tá? Os outros exercícios eu não vou fazer, eu vou pegar umas questões mais atuais, né, da AP, da ETEC, do Enem, para a gente poder discutir esses temas, começando desde o princípio, que nós estudamos razão e proporção, para dar uma lembrada, né? Função do primeiro e a função do segundo grau, tá? Qualquer dúvida é só perguntar. Um abraço a todos, bom final de semana, até segunda.